tipo assim, o que eu fiz hoje, que eu não gravei, sinto muito, mas não deu pra gravar. Minha amiga está de volta, então a gente marcou, eu marquei com 2 amigas a gente fazer biscoitos, mas eu só, tipo, fiquei observando elas e conversando, porque é muito stressful fazer biscoitos de Natal. E eu fiquei fazendo isso o dia inteiro. Daí eu fiquei mostrando entrevistas do Connor e do Hudson pra elas. E daí eu continuei a minha leitura de... Já esqueci o nome. Ai, gente, eu sou muito ruim com o nome de livro. Pelo amor de Deus, como já... Nossa. É Tempted by Deception, que é o 2º livro da Deception Trilogy. E, gente, assim, interessante, porque agora a gente viu o que realmente aconteceu entre Leah e Adrian. Como eles se conheceram, como tudo rolou, entendeu? E a gente vê várias coisas de paralelo, né? Entre o que tá acontecendo com o que aconteceu no primeiro livro. Cara, muito doido, porque, tipo assim, se eles só sentassem e conversassem, muita coisa seria evitada. Porque simplesmente, tipo assim, meu, ok, os dois se gostam, os dois se amam. Só que, tipo, primeiro que o Adrian, ele tem um conhecimento emocional de uma pedra, ou na verdade uma pedra saberia mais do que ele sobre emocional. E... Só que, tipo assim, ele ama basicamente a Leah, sabe? Ele só não sabe falar essas coisas. A Leah ama uma parte dele, assim, e tem certos momentos que, tipo, ela fez escolhas que ela viu que ela meio que matou essa parte que ela amava dele, sabe? E ela, você vê que, tipo, ela se arrepende de, tipo, putz, olha o que eu fiz, é, tipo, a minha culpa, sabe? Que ele, tipo, não faz... Que ele não mostra esse lado de novo pra mim, sabe? E daí, quando, tipo, aquele amigo dela, né, que, tipo, eu não entendi ainda quem é esse Luca aí, mas enfim... Ele veio com informação que, tipo, o Adrian sabe sobre, tipo, a morte dos pais dela e quem é o pai verdadeiro dela e tananã. E ao mesmo tempo que, tipo, ela quer defender o Adrian, porque ela salva o Adrian de um atentado contra ele, ela fica com aquilo na cabeça, sabe? E ela tá com problemas que, tipo, desassociativos, sabe? Ela tá tendo certas alucinações. E o Adrian tá muito preocupado com isso, sendo que ele tá, tipo, tentando fazer com que o Jeremy, o filho deles, não fique muito perto dela, porque ele tá... Porque o Jeremy fica muito mal, afinal é uma criança de 4 anos, 5 anos, né? Vendo a mãe desassociando e estranha, né? Enfim. Então, tipo, o Adrian tá tentando fazer o melhor. Então, tipo, ele tira, assim, meio que o Jeremy de passar tanto tempo com ela. E ela também, tipo, não é legal com o Adrian, sabe? Tipo, ela também, ao mesmo tempo, se afastou muito do Adrian. Tipo, ela não fala mais com ele. E ele também tá meio, tipo, magoado, assim, com ela. Só que daí tudo fica pior quando ela fala... Tipo, quando ela tá, tipo, ela tá muito triste. E daí ela fala, tipo, você nunca pergunta sobre a morte dos meus pais. E ele fica meio, tipo, ok, bom, eu queria que a gente tivesse essa conversa um dia, né, na cabeça dele. E daí ela começa, daí ele fala, tipo assim, eu espero que você fale quando você quiser sobre isso. E daí ela começa a falar. E daí ela fala o nome do pai dela verdadeiro. Só que não era pra ela saber, porque ela não sabe. Ela só sabe porque o Luca falou pra ela naquele dia que ele contou que o Adrian sabia das coisas. Daí o Adrian fica assim, pega. Porque ele fica assim, quem que te contou esse nome? Porque não era pra você saber. E ela fica assim, eu escutei uma conversa entre você e o Collie, que é o segurança dele. Dele, não, você tá mentindo. Eu sei como você tá mentindo. E daí ele ameaça, tipo, torturar, tipo, o Ian, que é, tipo, o melhor amigo dela, assim, na capacidade aí que dá, que é um dos seguranças do Adrian. E ela fica desesperada, porque ela fala assim, não foi ele, não foi ninguém deles. Foi uma outra pessoa. E ele fala assim, quem é? Daí ela, tipo, fala, não fala. Daí ele fica, tipo assim, é o seu amante? E ela fala assim, só que não é. Só que ela fala assim, porque ela fica magoada, porque ela pergunta pra ele se, tipo, você tava me usando todo esse tempo por causa disso, sobre que é o meu pai. E ele falou, talvez. E ela ficou muito magoada com isso. Então ela quis devolver. E ela falou, sim. E ele, como fica descontrolado e zero lógica, que é o que ele é melhor, ele acredita nela. E daí ele fica, tipo, muito magoado. Muito magoado. E ela também fica, tipo, puta, porque ela fala assim, pô, agora ele tá, tipo... Agora ele me olha com desprezo, entendeu? Eu piorei a situação. Mas como que eu poderia evitar, tipo,
como eu poderia evitar isso? No sentido assim, ele me machucou, eu quis machucar de volta. Então, tipo, eles são muito destrutivos um com o outro, sabe? Até o Ian chegou pra ela e falou assim, Mona, para e conversa com o Adrian, vocês se gostam. E eu sei muito bem que tu não traiu ele. Ai, jurou. E... Só que nisso, ela conhece uma menina que é igualzinha a ela. Que é a Winter. E daí ela meio que, tipo, fala assim, você quer ficar no meu lugar? E daí bola um plano, que até a menina estudou, assim, tipo, umas coisas, tipo, pra ela saber exatamente, né, das coisas que ela vai entrar na vida. E elas trocam, mas assim... E daí ela até faz um plano de, tipo assim, daqui uma semana você vai pedir pro Adrian, pro meu marido, pra você trazer o filho aqui pro shelter, porque você quer passar mais tempo com ele, tá? E daí eu vou pegar, né, tipo, pra ela ter o filho dela, né? Só que ela não contava com o fato que o Adrian é obcecado por ela. Ele ama ela. Ele sabe ler a alma da pessoa. E daí ele vê essa Winter barra Lia na cozinha à noite, na hora ele já, tipo, quem é você? E ela, eu sou a Líada. Só que daí ele pega a arma e fala, quem é você? E ela, daí ela fala tudo, tipo assim, ela fala, tipo assim, ninguém me falou nada sobre armas e tananã. E daí, tipo, ela começou a falar, e daí ele fica puto. E daí ela cai na cozinha, daí ele fala, tipo assim, lido com isso depois, tipo, a Olga vai saber o que fazer, que é a governanta. E daí ele vai atrás da Lia, porque, tipo, ele tem... ela tem um implante no dente com um rastreador. E nisso, nesse meio tempo, ela pediu ajuda pra Rye, pra sumir com ela, pra, tipo, proteger ela do Adrian. A Rye Sokolov, né? Só que, quando ela está com segurança, com um dos guardas da Rye, fugindo, eles percebem que estão sendo seguidos pelo Adrian. E ela, tipo assim, eu não quero colocar a Rye nem você em perigo, porque ele vai retaliar, né? Então ela pega uma faca que ele tem e, tipo, sai, assim, numa floresta que tá na beira da estrada. Só que o Adrian fica seguindo ela, só que daí tem uma hora que ela tá, tipo, meio loucona, assim, na floresta, fugindo dele, e ela, sem querer, tipo, corta ele com a faca no braço. E ela fica meio, tipo, assim, meio aterrorizada com isso e tal. E daí ele fica falando pra ela, a gente precisa conversar, calma, tipo assim... Porque ela sobe num negócio, daí ela começa a falar umas coisas, assim, tipo, sem nexo, assim. Daí ele percebe que ela tá num estágio bem deteriorado, assim, de saúde mental, assim. E porque ele sabe as coisas que o psicólogo dela achava, né, sobre esses episódios dela. E ele começa a falar assim, não é bem assim, vamos conversar. Só que ela não acredita nele, sabe? Ela já tá num estágio muito assim, Então daí ela se joga. Não sei da onde, não entendi muito bem. E acaba o livro aí. Ai, juro. Eu quero muito ler agora o próximo. Vou tentar terminar amanhã, em véspera de Natal. Pra daí acabar o Vlogmas com essa trilogia. É sobre isso, não é mesmo? Eu vou juntar hoje, dia 23 com 24, pra ficar mais legal, porque eu não gravei nada. É isso. Então... Ai, meu Deus, muito cabelo. Acordei. Daí tem que trabalhar um pouco. Arrumar a casa. E é isso. E ler. Eu quero tentar começar já o terceiro livro. Saco! Como previsto, explicou um pouco sobre o estado mental da Lia no livro. Que ela... Meio que ela teve, tipo, um surto desassociativo, né? E daí, pra ela não ter mais surtos, o Adrian meio que, tipo assim, ó, se ela acha que ela é essa Winter aí, vou deixar ela viver como Winter. Então ele deixou ela ir por um mês, sendo mendiga. E daí aconteceu aquilo que aconteceu no primeiro livro. Daí agora, voltando pro presente, ela se lembrou de tudo, né? E agora ela tá tipo assim, caramba! Meu Deus, eu fiz tudo isso. E daí ela percebe o quanto ela machucou ele, o quanto ela machucou ela de volta por causa que ela machucou ele. E daí ele tá, tipo, super fragilizado, tipo assim, como posso dizer?
a confiança dele nela está fragilizada. Só que eles têm algumas conversas mais honestas agora, principalmente sobre, tipo, o cara, o Luca lá, né? O cara que ele viu, que beijou ela agora, né? Que ele fez isso só porque ele sabia que o Adrian ia estar lá pra ver, né? E daí eles tiveram uma conversa sobre isso. Ela falou que ela sabe sobre o Luca. E ele já sabia, mas ele queria que ela falasse, entendeu? E também, mas assim, o Adrian agora tá tentando descobrir quem é esse Luca de verdade, porque ele é muito, assim, profissional no que ele tá fazendo. E ao mesmo tempo, a Brotherhood, o Vladimir, ele tá descobrindo que foi o Adrian que matou aquele candidato à prefeitura, que era o dono do lugar lá que ela ficava como moradora de rua, né? Esqueci, abrigo. Que foi ele que matou, que foi o Adrian que matou porque ele encostou na Lia, entendeu? E só que, tipo assim, né? Só que agora, tipo assim, o Adrian tem o Kirill do lado dele, sabe? No sentido de, tipo, olha, bora juntar forças e eu te devo uma. E o Kirill, bora! Então, tipo, e até o Kirill fala assim, meu, mas por que você não fala com o Sergei, que é o Pacan, né? Que é o líder da Brotherhood, da Bravta, ali em Nova York. E daí ele porque, tipo, ele sempre foi muito benevolente com você, né? Ele sempre, tipo, gostou muito de você e tal. Daí o Adrian fica, tipo assim... mas acho que nem isso. Acho que nem isso eu vou conseguir ser perdoado, né? E daí, assim... Tá melhor a relação da Lia e do Adrian, porque eles estão conversando mais. Mas há coisas que a Lia ainda aparentemente não falou pra ele. Como o fato de que ela, anos antes, concordou em espiar o Adrian pelo Luca. E ela fica nessa tensão de tipo assim, cara, eu preciso falar pra ele antes que, tipo, sei lá, ele descubra por outra coisa. Porque assim, cara, ele tá quase que confiando em mim totalmente de novo, sabe? Ele tá sendo carinhoso, ele tá sendo o Adrian que eu amo. Mas se ele descobrir isso, não sei se vai ter volta. E é real. E agora eles estão bonitinhos porque eles estão numa viagem pra Rússia com o Jeremy. Então, tipo assim, family time. Só que daí ela fica... Sabe aquela frase bem clichê de tipo assim... Because this moment, this peace, it feels like the beginning of our happiness. If only the ghosts from the past don't catch up to us. Tipo assim... Porque este momento, essa paz... Parece como se fosse o começo da nossa felicidade. Isso se os fantasmas do passado não chegarem na gente, né? Não encontrarem com a gente, não aparecerem. Então é aquela coisa de tipo assim, merda vai rolar, entendeu? Gente, terminei. Terminei o livro. Terminei. Eu tô meio conflituosa sobre esse livro, porque assim, gente... Meio que a Bravta descobriu que foi o Adrian que matou lá o cara do abrigo, né? Então, enquanto eles estão lá na Rússia, e ele também descobre lá os outros negócios da Lia, meio que o Adrian decide, tipo, se sacrificar, porque senão ele teria que matar a Lia. E ele não quer ser que nem o pai dele, que matou a própria mãe na frente dele. Mas porque ela era doida também. Merecia. Mas enfim. E daí ele vai, e daí tem aquela... Ai, gente, eu adoro essas cenas. Daí ela gritando e correndo atrás do carro, e ele tá indo embora pra se sacrificar. Eu adoro essa cena. E daí ela vai e ela fica assim, meu Deus, o que eu posso fazer? Porque eu não posso deixar ele matarem ele. E daí ela decide que, assim, a única coisa que eu posso fazer é, tipo, ir falar com o meu pai biológico. Que, tipo, ela descobriu recentemente que é o cara da máfia, o dom da máfia italiana lá de Nova York, que também não sabe da existência dela. E que, tipo, ela vai lá pra pedir ajuda. E ela vai. E ele ajuda.
Então, tipo... E ela descobre que o Luca, sabe o Luca, aquele que sempre foi amigo dela, na verdade é um little shit manipulador de uma família adversária da família dela, dos italianos, né? Tipo, porque a família dela, dos Luciano... É Luciano? É. E o Luca da família dos Rossetti. E meio que, tipo, ela descobre isso também. E daí, assim... E ela quer ter uma relação com o pai, sabe? Então, tipo assim, não tá sendo tanto um sacrifício, né? E daí acaba que, tipo assim, sim, o Adrian foi lá pro Sergei, né? Pro Pacan, tipo... Pode me matar. É isso, eu fiz isso porque o cara encostou na minha esposa. Era pra eu deixar quieto? Não. Mas daí ele ficou preso lá no lugar, só que daí eles... Meio que o Sergei, ele perdoa, sabe assim? E daí o Adrian fica meio bravo com a Lia, e daí a Lia fica meio brava com ele, só que daí eles se resolvem, tá? Só que a Lia ainda tem aquela coisa de tipo assim, cara, você nunca vai falar que me ama? Tipo assim, ela sabe que ele prova que ama ela, só que ela quer assim, ele por completo, sabe assim? Então daí ele demora um pouco, só que daí ela é sequestrada pelo Luca e ela quase cai de um penhasco de novo. E só que ele, obviamente, salva ela, né? E daí ele fala, tipo assim, mano, é agora ou nunca, tipo, né? E ele se declara, tipo, é super... Gente, é legal, tá? Tipo, é legal, ok. Eu quero um relacionamento assim? Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu quero um homem que nem o Adrian? Não. Não. Tipo assim, nos 2% de toda a série que ele fez coisas fofas, talvez. Mas eu quero um homem que nem ele? Não. Já o filho dele é outra história. Mas enfim, gente, assim, eu gostei da Lia e do Adrian. Achei que foi tipo uma trilogia assim que me deixou assim animada, assim, tipo assim, meu Deus, eu quero ler o próximo. Só que é isso, o relacionamento deles, eu acho assim. Eu entendo porque a terapeuta da Lia não gosta do Adrian. Então, assim, eu acho que eles têm que, tipo, continuar com essa comunicação, porque o problema deles foi comunicação até agora. E essa coisa meio sadomasoquista, assim, deles, né? Só que, assim, eles se completam, tem todo um rolê aí que, assim, é interessante, só que é aquilo, né? Não quero pra mim, tá? Deixando claro, ok? Porque eu sei que muita gente fala assim, nossa, gente, essa galera de Dark Romance, meu Deus, olha as coisas que eles querem pra vida deles. Gente, eu não quero isso pra mim. Eu me divirto lendo o livro, mas eu quero isso pra mim, não. Só digo isso. Mas é isso, gente. E daí agora só falta a trilogia do Kirill. Que eu amei o Kirill e o Adrian, tipo, meio amiguinhos, assim. Obviamente que, assim, com razões, assim, de, tipo, ganha e perda, né? Porque, assim, o Kirill quer algo do Adrian e o Andrew quer algo do Kirill. Só que é legal, eu gostei da amizadinhazinha. E eu gostei que ali agora é uma mulher independente, tananã, que fala e tananã. E, eu gostei, assim, da Lia. E o Adrian não. O Adrian foi um personagem muito difícil, porque eu fiquei, tipo... Foi difícil. Adrian foi difícil. Não tão difícil como Aidan, né? Mas difícil. Quer dizer, nossa, eu acho que o Adrian fez coisa pior do que o Aidan. Mas eu ainda odeio mais o Aidan. E é isso. Um Feliz Natal. Eu acho que eu não vou gravar mais nada hoje. Porque eu vou comer uma ceinha. E é isso. Então, assim, Feliz Natal.